Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo está diferente. A gente veio aqui para te contar tudo que não te contam sobre os Lençóis Maranhenses. Lembrando que já tem um vlog completo da nossa viagem aqui no canal, mas hoje eu resolvi trazer o Vi para me ajudar a responder algumas perguntinhas que eu sei que vocês têm muita dúvida de como chegar nesse destino. Então fica aí nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Mas antes da gente continuar, deixa o like e se inscreve no canal para você continuar acompanhando os nossos destinos por aí. A primeira perguntinha, que é o recorde de todas elas: como chegar nos Lençóis Maranhenses? Quais são as opções de transporte até lá? Para quem não sabe, os Lençóis Maranhenses ficam dentro de um parque, então a forma mais perto de você acessar é através da capital São Luís. Você chega em São Luís, de lá você tem que ir para uma das três bases. Você tem Barreirinhas, Atins e Santo Amaro. Em São Luís, para uma dessas bases, você tem várias opções de transporte, né? Você pode alugar um carro e ir sozinho, você pode fechar um transfer ou até ir de ônibus também. Isso, a empresa Guanabara faz esse trajeto. Nós optamos por fechar todo o nosso trajeto com um transfer, saindo de São Luís, parando na primeira base, que foi Santo Amaro. E chegando nessas bases também, aí para entrar no parque em si, você vai ter que fechar os passeios com alguma agência. E aqui já entra um pouco na segunda perguntinha, que é qual cidade é melhor se hospedar para ter acesso aos passeios e qual foi o nosso circuito preferido. Gente, a melhor base para acessar os Lençóis Maranhenses, na nossa opinião, tá? É Santo Amaro. Primeiro que Santo Amaro fica mais próximo do parque, então a gente conseguiu acessar de uma forma muito mais rápida, sem perrengue. Foi assim uma logística mais fácil acessar por Santo Amaro e isso encantou a gente. Sem contar que por ser um destino menos acessado, vamos dizer assim, é menos turístico, é menos cheio. A gente gostou muito de todas as bases, mas Santo Amaro acho que foi especial por isso. Então de 5 minutos a gente saiu da pousada, a gente já estava no parque, então você chegava descansado no parque. E a gente sentiu muito em Barreirinhas, por exemplo, que a gente demorava, te diria que 1h30 para chegar no parque, você já chegava cansado, aí tinha que ficar pouco tempo, porque já tinha que ter horário de voltar mais apertado, porque demorava para voltar, fora que também Barreirinhas é muito mais cheio, então você chegava nas lagoas com muito mais gente, e Santo Amaro você ficava com as lagoas praticamente só sua. Tem perrengue para chegar? Quais dificuldades vocês encontraram no trajeto? É um pouquinho do que a gente estava falando anteriormente, né? Barreirinhas, gente, o acesso é um pouco mais complexo, principalmente porque a estrada não é pavimentada e você tem uma mata fechada até acessar definitivamente a parte das dunas, das lagoas. Então, sim, tem um perrenguinho para chegar a partir de Barreirinhas. Até por isso foi um dos motivos que a gente gostou mais de Santo Amaro. A estrada, né, é uma estrada de terra e ela bate muito o carro o tempo todo. Então você pega ali uma hora e meia ali batendo o tempo todo, você chega um pouco desgastado dependendo do passeio. Sim, e todos os passeios com guia, né, a gente fez na 4x4, então a gente ia sempre na parte de trás da Hilux. Não é nada muito confortável, né, gente? Mas se eu te digo, dá pra deixar de ir em Barreirinhas? Não dá, tem que ir porque é lindo também. Tudo vale a pena, a gente tá falando uma realidade assim, mas vale a pena demais, todas as bases. Sim, porque as perspectivas em cada base é diferente. Você vai encontrar uma visão em Barreirinhas e outra em Santo Amaro. Perspectivas diferentes e, ao meu ver, elas se complementam. Mas, se eu pudesse dar uma dica para vocês, se hospedem mais dias em Santo Amaro. Vocês vão conseguir curtir mais as lagoas, as dunas. E hoje, a gente, se fosse para voltar, a gente voltaria para Santo Amaro, com certeza. Mas eu acho que não pode deixar de ir em Barreirinhas. O passeio é diferente, o visual é diferente. O pôr do sol mais bonito, eu acho que foi lá. Então tem que ir. Em relação ao circuito preferido, a gente não falou. Acho que foi Emendadas. Sim, Emendadas em Santo Amaro. Gente, é um visual que é uma coisa assim, de louco. No vídeo aqui do canal eu deixei um pouco mais completo, mas nossa, é lindo demais. Era muito deserto, então a gente conseguiu ter uma visão do parque só nós dois. Então foi realmente assim, o passeio surreal. Todo em si, né? Você vai, caminha grande parte do parque, 1 hora de caminhada, só lagoa bonita, praticamente sozinho no parque, você não vê quase em outro grupo. E o visual da Emendadas, o pôr do sol lá é lindo. A volta à noite com as estrelas, acho que é um passeio completo. A melhor época para visitar? Quando ir para aproveitar ao máximo a viagem? Final do período de chuva, né?
Isso, que ele vai de junho a setembro. A gente conversou com alguns guias lá também, que eles informaram que em agosto é uma época muito boa também. A gente foi em junho e eu super recomendo. A gente foi bem no início de junho, a gente pegou o parque com as lagoas bem cheias. Não estava tão cheio, né? E em julho, eles estavam falando com a gente que fica muito cheio, que a cidade não tem tanta estrutura para aguentar o turismo que tem em julho. Então, se eu pudesse te recomendar ir ou no início de junho ou em meados da segunda quinzena de agosto, que isso foi o que os guias passaram pra gente e a nossa experiência, tá, gente? Em agosto ali você vai ter ainda menos chuva, né, do que a gente... Em junho a gente pegou, acho que um dia que caiu uma chuvinha muito fraca e chuva à noite, mas em compensação também vai estar mais cheio, então é pesar. Quantos dias é ideal na região? A gente ficou 5 e foi o ideal, né? Senti que foi muito ok, né? A gente conseguiu conhecer bem as 3 bases. A única coisa que eu faria diferente é talvez, se eu pudesse ter pegado um dia a mais em Santo Amaro, eu teria feito isso. Acho que também é muito além disso, fica até um pouco cansativo, né? Como são os hotéis na região? Qual a qualidade e a faixa de preço das acomodações? Acomodações simples, a gente ficou em acomodações muito boas, apesar de simples, né? Não ser nada de luxo, mas assim, tudo bem cuidado, bem organizado, atendimento bom. Mas no geral, todas as 3 bases ali são cidades bem simples, né? Não tem muitos hotéis de luxo, essas coisas. Eu não acho que eu não vi nenhum. Mais pousadinha, coisas menores assim que tem lá. Sim, simples não quer dizer que não seja bom, tá, gente? A gente só tá dizendo que não tem redes grandes de hotéis e tudo mais. Mas a gente achou muito, muito ok as acomodações que a gente ficou. A pousada Luz em Santo Amaro, muito que boa. Não é publi, mas realmente foi uma pousada que encantou a gente não tava com tanta expectativa para ela. E foram tão solícitos com a gente no atendimento, e ela ficava a 5 minutos do parque, então assim, foi uma experiência muito gostosa. Só valores, a gente tava pagando ali uma média de R$200 na diária. A pousada Luz, se eu não me engano, foi 264. Eu vou colocar aqui, vou deixar em algum canto aí pra vocês. E tinha café da manhã, muito bem equipada, tinha secador, tinha ar-condicionado, ferro de passar roupa. Então, assim, foi realmente uma surpresa bem boa. A de Barreirinhas a gente não gostou tanto, por isso eu não vou nem deixar aqui. Como são os valores de refeição? Bons, muito bons, inclusive. A gente, já fica a dica aí também, né? O primeiro dia nós fomos almoçar a primeira vez lá em Santo Amaro e a gente pediu um almoço para cada um, prato individual para cada um. E a gente só aguentou comer nós 2 juntos. Então a gente já viu que lá as comidas eram muito bem servidas. E aí todo o resto da viagem a gente pediu um prato individual e comia nós 2. Então saía em média ali 60, 70 reais. O prato, a média de 70 reais o prato para nós 2. Então 35 por pessoa para comer num restaurante na rua, eu acho que é justo. Inclusive em alguns passeios, gente, você não tem muita opção, né? Os guias vão te levar em um restaurante e você tem que comer nesse restaurante. Até mesmo nesses restaurantes a gente pegava um prato e dividia e super atendia a gente. Então, quando eu falo pra vocês que realmente foi uma viagem que pra gente, nós achamos o custo-benefício da alimentação barato, é por esse ponto também. Tendo em vista essa questão de ser um lugar muito turístico, né? Se você vai num lugar muito turístico aqui no Brasil, você vai pagar num prato aí R$80 num restaurante. Né, 80, 70 reais no restaurante. Lá não sai muito dessa faixa, só que a comida é muito servida, então você pode cair pela metade esse preço, então fica muito justo. Vale a pena alugar carro na região? O carro é necessário ou é melhor usar outro meio de transporte? Eu acho que não é necessário, vai depender, assim, né, a pessoa às vezes quer o luxo ali de ter um carro, não depender de transfer, horário, essas coisas, mas necessário eu não vi necessidade não. Já entrando um pouquinho na outra pergunta, né, se os passeios podem ser feitos com guia ou é melhor contratar uma agência, eu vou englobar as duas respostas, que é exatamente o que o Vi falou. Para entrar no parque, gente, você não consegue entrar lá sem guia. Não é autorizado entrar carro particular. Então, assim, eu não vi a necessidade de carro nos Lençóis Maranhenses, até porque os passeios duram o dia inteiro, né, Vi? E o carro iria ficar parado. Mas agora, se você tem uma criança e quer ter esse conforto de fazer seu horário para movimentar entre as bases, aí fica a seu critério. Mas necessidade, não sei se tem a necessidade. Você tem que analisar o seu caso. Aí entra também a questão de se hospedar no centro, né? A gente se hospedou no centro das 2 bases. Santa Amaro a gente ficou um pouquinho mais afastado, que era um pouco mais próximo do parque, um pouquinho mais afastado do centro.
mas a gente conseguiu achar táxi lá. Uber não tem, 99 não tem, mas táxi a gente achou, né? Inclusive, já falando um pouquinho sobre aplicativo, acho que casa muito bem com a internet, né? A gente em Atins não teve internet. A gente ficou o parque todo, em todos os passeios a gente não tinha internet, mas nas bases, Barreirinha e Santo Amaro pegava normal 4G. Claro e Vivo, tá? Outras operadoras, eles comentaram com a gente que não pega lá, então também é uma diquinha aí pra vocês de ouro, tá? Mas durante o período do passeio, esquece, não tem conexão. Não. Durante o passeio não tem dentro do parque. Só, a não ser quando você chega num ponto de restaurante e tal, vai ter um Wi-Fi, mas dentro do carro e tal, você não vai ter não. Sim, então, na hora de fazer pagamentos, eu aceito tanto dinheiro, quanto cartão, quanto Pix. Isso a gente não teve problema em nenhum dos lugares que a gente foi. Posso levar bebida alcoólica e comida no parque? Por ser uma área protegida, né, pelo ICMBio, gente, tem um controle muito rigoroso. Você não pode entrar sem guia e não pode ter bebida alcoólica, não pode ter caixinha de som, você não pode entrar com qualquer tipo de carro. Então, por isso que você tem que contratar a agência e geralmente a agência te orienta tudo sobre isso. Comida pode levar, tá? Inclusive, aconselho, dependendo do passeio, se for, às vezes tem um passeio que demora muito, e você leva um lanchezinho ali, alguma coisa. A gente levou alguns snacks, né, para alguns passeios e acho que foi super bom, porque tinha circuitos que a gente fazia o dia inteiro, no final da tarde ali batia aquela fome. Inclusive, em Emendadas, a gente voltou 8 horas da noite, né, Vi? É seguro viajar sozinho? Com certeza, principalmente por esse fato de ter que estar com guia, você sempre vai estar com muitas pessoas. Então, tem muitas pessoas que viajam sozinha e eu viajaria para lá sozinha tranquilamente. E as bases também a gente achou tranquilo de andar lá, andamos de dia, de noite, sozinho. Sim. Dá para ir com criança? Então, esse é um dilema, mas sim, dá para ir com crianças. Eu acho que você teria que ficar um pouco mais restrito em relação a alguns tipos de passeio que você vai fazer. Eu até já falei isso um pouco na rede vizinha, mas a Emendadas, por exemplo, ao meu ver, não é um circuito que daria para fazer com criança. Apesar da gente ter visto criança lá, né? Eu acho que caminha muito, volta muito tarde, a criança pode ficar com fome, caminhada aí de 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Ao meu ver, também Barreirinhas, com essa dificuldade na locomoção, eu acho que eu também evitaria se eu fosse mãe. Eu não sou, mas é uma dica, tá? Mas assim, criança no geral a gente viu bastante lá, elas aproveitam muito, inclusive descendo, rolando aquelas dunas, né? Sim. A criança aproveitava mais que todo mundo, mas é só ficar atento mesmo ao passeio. Dependendo do passeio, se você for andar demais, pode ser que não seja muito legal. Indica alguma agência de turismo? Em Santo Amaro eu indico a CLS Turismo. A gente fez todos os passeios com ele, foi incrível, né? Muito bom. Muito bom. E em Barreirinhas a gente fechou tudo com a Lençóis Laventura, inclusive o circuito até o Canto de Atins. Para fazer o voo panorâmico que a gente fez lá, a gente fez com a Voar Voos Panorâmicos. E eu não tenho reclamação de nenhuma das 3 agências. É muito incrível. E eu vou deixar aqui na descrição para você o Instagram de todos eles. Pra pergunta que não quer calar. Quanto gastamos no total pro casal em 5 dias? Eu não sei até agora. Gente, homem não sabe de nada, Vamos né? lá que eu quero saber também quanto que a gente gasta. Bom, nós gastamos R$ 2.065,70 para cada um. Na rede vizinha eu já deixei um pouquinho explicando sobre os nossos gastos, tudo muito bem descrito, tá? Eu englobei tudo, basicamente tudo, gente. Eu sou aquela pessoa que anota tudo, inclusive para trazer esses gastos aqui. Valeu a pena cada centavo. Vale a pena fazer o sobrevoo? Vale. Se você tem condição de investir, eu acho que não é necessidade, mais uma vez, tá? Eu acho que você consegue curtir muito bem os Lençóis Maranhenses sem fazer o sobrevoo, que é lindo de qualquer forma, mas se você tem condição de fazer, é uma coisa que você já tem vontade, eu acho que vale muito. É uma perspectiva completamente diferente do parque. Você pensa que vai ver o parque inteiro, você não vê. É muito grande. É muito grande, é uma dimensão completamente diferente e assim, eu amei a experiência. Eu nunca tinha andado em um teco-teco. Mas super seguro, a gente fez, como eu já falei, a gente fez com a Voar Voos Panorâmicos e eu gostei muito. Gente, tudo é analisar prioridades. Pra finalizar, os Lençóis Maranhenses vale o hype? Vale, muito. Supera todas as expectativas. Eu concordo. Eu sabia que seria uma viagem que a gente ia ficar encantado, né? Principalmente por ser um lugar que é no Brasil. Nós somos fãs de carteirinha do Brasil. Pra quem não sabe, a gente já morou fora um tempo e não tem nada melhor do que estar no nosso país, né? É surreal saber que essa beleza é do nosso país. É incrível demais. É uma experiência que eu acho que todo brasileiro precisa viver.
Precisa viver. Eu faria de novo, sem sombra de dúvidas. Uma das que mais gostamos e acho que de visual até hoje, acho que foi a mais bonita. Então é isso, eu espero que esse vídeo possa te ajudar a organizar sua viagem para os Lençóis Maranhenses, que é esse destino incrível e que a gente amou demais. E se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui embaixo que a gente vai te responder. É isso, até o próximo vídeo. Valeu!